Muitos já devem ter percebido que a maioria dos filmes de terror são sim baseados em alguma história dos folclores ou simples lendas locais. A questão é, você conhece as versões originais dos filmes que vocês gostam? Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa, mas eu espero que você esteja preparado, porque no vídeo de hoje você confere casos reais por trás de filmes de terror. Já vai ali embaixo e estoura o botão de gostei. E aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E se você deu um gostei no vídeo, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos. Então comenta muitas vezes para ter mais chances de ganhar. Mas agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Em quinto lugar, Annabelle. A história começa com uma mãe que resolveu presentear a sua filha com uma boneca que possuía cabelos, olhos de vidro e um nariz triangular. Essa jovem moça era uma enfermeira e morava em uma casa junto à sua amiga, que seguia a mesma profissão. Logo depois disso, coisas estranhas acontecem, e isso sempre acontecia quando as garotas voltavam para a sua casa. Elas encontraram a boneca em diferentes posições, diferentes de como elas a deixaram. Depois disso, quando elas não estavam olhando, a boneca estava se movendo de um lugar para o outro e depois deixava mensagens escritas em pergaminhos pela casa. Elas procuraram ajuda depois dessas manifestações paranormais. As meninas decidiram chamar uma médium que poderia contatar o espírito, que pediu para ser chamado de Jean Annabelle, a menina de 7 anos que morreu na propriedade antes dos apartamentos serem construídos. Annabelle deixou eles saberem que a única coisa que ela queria era ser amada e perguntou se as meninas podiam ficar com ela. Elas aceitaram e isso foi a ativação da sua maldição, porque a boneca começou a atacar. Foi então que as enfermeiras resolveram contatar um padre que, ao ouvir o caso, decidiu falar com alguns pesquisadores. Esses foram ao trabalho, que começaram a investigar o caso e descartaram a possibilidade de que as mulheres passariam tão fácil dessa, já que não seria tão fácil se livrar dela. Annabelle também revelou que dentro da boneca não havia um espírito, mas sim um demônio, e que um exorcismo no apartamento deveria libertar as jovens mulheres. Mas em vez disso, a boneca nunca foi liberada, porque o diabo se ligou a ela. Atualmente, Annabelle está trancado em uma caixa com vidro no museu oculto, e um padre vai abençoá-la diariamente para poder parar o demônio que está dentro dela. Em quarto lugar, It, a Coisa. Muitos estão com medo do palhaço diabólico do cinema, mas a verdadeira história é muito mais terrível. John Wayne Gacy teve uma infância difícil, já que seu pai era alcoólatra e batia nele constantemente. Ele foi abusado por um amigo da família, e mesmo assim, quando ele cresceu, John se tornou o que se parecia ser um cidadão exemplar. Foi diretor de uma empresa importante, era casado e ele amava participar das obras sociais, e também tem o Pequeno Palhaço, um personagem muito reconhecido entre as crianças, ao qual ele atende em desfiles e festas infantis. O que as pessoas não sabiam é que naquele sorriso gentil não havia gentileza alguma, e sim perversão e um mal terrível. Foi então que entre 1972 e 1978 ele abusou e matou 33 crianças e jovens. Ele provavelmente sequestrou as suas vítimas, então as torturou. Ele abusou delas e finalmente as matou. 29 das vítimas foram enterradas em suas próprias casas e os outros 4 jogados em um rio. Em 1994, ele estava condenado à morte pela aplicação de injeção letal e morreu sem mostrar nenhum arrependimento. E as suas últimas palavras era para que eles o matassem, para que ele não pudesse mais voltar, pois acabaria matando muito mais. Em terceiro lugar, Chuck. Talvez você pense que os bonecos diabólicos não existam, mas talvez depois de ouvir essa história, sua opinião mude.
Há muitos anos na Flórida, Eugene recebeu uma boneca feita com as mãos de um de seus servos, que ele disse que praticava bruxaria. Com o passar do tempo, eles perceberam que isso não era só um brinquedo, e sim um boneco com uma vida própria. Kim Jo-jin decidiu chamá-lo de Robert, em vez de tacar fogo. A chegada de Robert fez com que acontecimentos paranormais na casa começassem a acontecer, coisas voando e batendo contra as paredes, e as crianças disseram que era o boneco. Mas quando Jin, uma das crianças, cresceu e se tornou um pintor de renome, sempre pintava as obras sozinho com Robert. O boneco sempre o ouvia e o ajudava, e John atribuiu seu talento a Robert. Depois que Jim morreu, Robert foi para as mãos dos novos proprietários da casa, que tinham uma filha de 10 anos, que a princípio ficou fascinada com o boneco, até o dia que Robert tentou matá-la. Robert vive em um museu na Flórida. De acordo com a nova dona dele, quem quer uma foto com ele deve pedir permissão primeiro, porque senão as consequências poderiam ser muito sérias. Em segundo lugar, Fred Krueger. A Hora do Pesadelo traumatizou toda uma geração que assistia fitas cassetes. Ele nos mostrou Fred, um assassino violento que persegue suas vítimas dentro dos seus sonhos, fazendo o sono se tornar um perigo. Mesmo se o enredo parecer muito clichê, seu criador revelou que ele foi inspirado por uma história real, e isso começaria em uma guerra, quando vários habitantes de um país da Ásia tiveram que fugir para os Estados Unidos. Quando eles vieram para a América, a vida se tornou muito difícil, já que eles mal falavam inglês, mas mesmo assim, eles tentaram se adaptar a isso, ao novo mundo. Depois, alguns deles começaram a morrer em seus sonhos, e o primeiro caso documentado desse acontecimento ocorreu em 1977, quando um homem trabalhador e em um bom porte físico morreu inexplicavelmente enquanto sofria de um terrível pesadelo. Na autópsia dele, não encontraram nada de estranho. Além disso, o caso seria apenas o começo de dezenas de outras mortes da mesma natureza, e que ao longo de 5 anos, centenas de jovens morreram com a mesma semelhança. E é que, de acordo com testemunhas, antes de morrer, essas pessoas tremiam e pareciam desesperados no meio de seus sonhos. Essa situação começou a alarmar toda a comunidade de imigrantes. Quando o controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos começaram a realizar suas pesquisas para poder determinar uma causa, eles não encontraram nada. Depois disso, apareceram outros casos semelhantes na Ásia, e de fato, havia pesquisadores que alegaram que milhares de asiáticos morreram por causas semelhantes. E sempre o mesmo padrão: jovem saudável com menos de 35 anos, e eles morreram em seus sonhos. Agora, após esse tempo, as mortes por essa síndrome diminuiu e quase desapareceu. Até hoje, a síndrome da morte súbita inesperada permanece um mistério sem resposta. Em primeiro lugar, O Chamado. Para muitos, o longo filme tem um dos enredos mais aterrorizantes dos filmes asiáticos. Não tem como. Vocês sabem, ele é baseado em um caso real, e que há vários anos, em um castelo no Japão, um samurai se apaixonou por uma mulher, que era a sua empregada. O samurai estava disposto a se separar de sua esposa e se casar com a mulher. Lógico que ela disse a ele que não. Ela disse que não queria ser nem a sua amante e nem a sua futura esposa. A rejeição da moça levou o samurai a perder a sua sanidade, e ele decidiu pregar uma armadilha na menina. Ele deu à jovem uma nova tarefa, que era para cuidar dos 10 pratos de ouro da família do samurai, mas ele decidiu esconder um deles, para mais tarde ameaçar a menina, acusando-a de roubo. E foi assim que a garota teve duas opções: ser a namorada ou ser executada como uma ladra. Ela, em um ato de desespero, preferiu uma terceira opção: terminar com a sua vida. É por isso que naquela noite ela se jogou dentro de um poço.
Após a morte da mulher, o samurai começou a ver o seu espírito. Ela aparecia à noite e saía do poço com os seus olhos cheios de raiva. Você poderia ouvir constantemente a moça contando os pratos de ouro. A partir desse momento em diante, o samurai teve que pagar por todos os seus pecados, ouvindo o espírito o atormentar. Esses espíritos são descritos como uma mulher triste com cabelos escuros e longos, que está vestindo um vestido branco de funerária, exatamente como são os espíritos Rurai, que são espíritos de mulheres japonesas que não podem descansar em paz e que aparecem à noite a partir das 2 horas da manhã, procurando atormentar aqueles que os feriu em suas vidas. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.